Olá! Estamos aqui para dar continuidade ao livro do Nathaniel Branden, Como Aumentar a Sua Autoestima. O capítulo 4 fala a respeito da autoaceitação. No primeiro vídeo, eu já falei várias vezes sobre o quão importante esse tema é, não apenas para a autoestima, mas para várias outras esferas da tua experiência. Tá? Na verdade, a autoaceitação fala sobre toda a experiência humana, por isso que ela é tão importante. Ela fala não apenas sobre inteligência emocional ou sobre autoestima, ela fala sobre você aceitar o que acontece com você. E isso é a base para você ser honesto contigo, é a base de todo e qualquer tipo de autoconhecimento. Se você não aceita o que acontece com você, se você não aceita a experiência, você não vai conseguir gerar nada em cima dela. E por isso que a autoaceitação é tão importante. Hoje nós vamos continuar trabalhando com alguns outros temas a respeito da autoaceitação, porque é bacana neste capítulo que ele não apenas dá o conceito de autoaceitação, como ele também mostra esse conceito aplicado em várias áreas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre algumas delas, tá? Aceitar a nós mesmos é aceitar o fato de que as coisas que pensamos, sentimos e fazemos são todas expressão do nosso eu no momento em que ocorrem. No entanto, isso não significa que seja uma palavra final sobre quem somos, a não ser que nossas negações e rejeições a solidifiquem. Então, isso daqui é bem interessante e bem importante, porque muitas pessoas não querem fazer uma aceitação das suas emoções, dos seus pensamentos, justamente porque temem que ao aceitar isso gruda na pessoa e nunca mais sai. Porém, o paradoxal é que isto acontece exatamente quando a pessoa não aceita. Então é muito interessante, e isso eu vejo na clínica o tempo todo. Quanto mais tu nega aquilo que acontece contigo, mais isso gruda e se solidifica em você. E por quê? Porque a partir do momento em que você nega aquela experiência, você começa a usar força psíquica contra aquilo, mesmo que você faça isso de forma inconsciente. E quanto mais você usa a tua energia contra aquilo, mais aquilo se fortalece. A partir do momento que você aceita, é como se você envolvesse aquilo. E aí você vai começar a tomar decisões sobre isso. Tá? Convido você a pensar sobre algum ato do qual se arrependa. Verifique se pode descartar a culpa e ao mesmo tempo assumir a autoria deste ato. Descubra como é aceitar que a certa altura da sua vida você optou por cometê-lo. Como se sente ao analisar com este tipo de honestidade? O que está aprendendo sobre a autoestima? Depois que aceitamos o fato de que nossos atos são nossos atos, ainda resta a questão da avaliação. E teremos mais a dizer no próximo capítulo sobre o processo de avaliar um comportamento que você reprova, pensar sobre ele e interpretar seu significado, de maneira a alimentar a autoestima. Entretanto, há algo que preciso dizer agora. Os erros que desejamos confrontar são os degraus de uma escada que leva a uma autoestima mais elevada. Então vejam, o que o Nathaniel Branden está dizendo aqui? Que os nossos erros são uma das nossas principais fontes de aprendizado. Os nossos arrependimentos. Né? Todos nós falamos que errar é humano, todos nós falamos que todo mundo erra. Porém, quando se trata dos nossos erros, tendemos a querer deixar isso de lado. Porém, deixar isso de lado não ajuda. Deixar isso de lado não é honesto. E deixar isso de lado tem um outro, problema que é assim: ao deixar o problema de lado, eu também estou deixando os meus valores de lado. Ao dizer que este erro não importa, eu também estou negando os valores que me fazem sentir que este erro é um erro. E com isto, eu mino a minha autoestima. Então, muitas vezes, sentir o arrependimento, sentir a culpa, sentir a dor, é a coisa mais importante que você vai fazer para melhorar a tua autoestima. Avaliar isto mais tarde. Pensar a respeito do que você fez, por que você fez, né? Qual é o significado disso que você fez, é o que vai melhorar a tua autoestima. E não o contrário, que é tentar deixar isso de lado para ninguém ver, mas você sabe, não importa se as pessoas viram, porque é autoestima que estamos falando aqui, não externo estima. Né? Sempre gosto de brincar com essas duas palavras. Então, se é auto, basta que eu saiba. Se eu sei, é tudo que é necessário. Tá? O problema da autoaceitação não está de maneira alguma restrita a atributos negativos.
Os pontos negativos se relacionam ao problema da inadequação. Os pontos positivos ao desafio da responsabilidade. Então, isso daqui é bem importante, tá, gente? O que ele está querendo dizer aqui? Muitas pessoas negam aquilo que elas consideram feio, ruim, errado, e aqui ela está tentando fugir de um sentimento geral de inadequação, de se sentir inferior, de não ser bom o suficiente, de ser fraco, de ser frágil, etc. Porém, muitas vezes a gente nega a força e tenta fugir de um sentimento geral de competência, um sentimento de força, de superioridade. Mas por que a pessoa vai fugir disso, Deus do céu? Porque todos nós temos na nossa história famílias. E muitas vezes nas famílias de algumas pessoas, você ser forte, você ser competente, era algo que não era bem visto. Nossa, mas que família vai dizer isso? Por exemplo, pais superprotetores. Se eu sou um pai superprotetor, meu filho não vai ser forte. Se ele começar a se mostrar forte, eu vou desconfiar. Famílias muito manipuladoras e sedutoras, onde a autonomia da pessoa é minada devido a desejos dos pais, da mãe, em manter a criança sempre próxima. Criança que fica sempre próxima é criança sem autonomia. Criança sem autonomia vai ter medo de assumir responsabilidade, porque ela entendeu que tomar responsabilidade porque ela quer e executar é ruim. Tá? Então isso daqui é bem interessante. Às vezes o caminho para uma autoestima elevada é solitário e assustador. Não podemos saber de antemão quando nossas vidas irão melhorar. Porém, quanto mais nos dispusermos a vivenciar e aceitar os diferentes aspectos de quem somos, mais rico ficará nosso mundo interior. Maiores se tornarão os nossos recursos e mais adequados nos sentiremos perante os desafios e suas oportunidades. E também é bem provável que encontremos ou criemos um estilo de vida que se adapte às nossas necessidades individuais. O momento em que se vê um ser humano reunir coragem para admitir e aceitar a sua glória é uma das maiores recompensas, né, que o Nathaniel Branden fala enquanto terapeuta, e eu concordo com ele. A partir do momento em que o ser humano aceita as qualidades que tem, as virtudes que tem, as forças que tem, e busca fazer algo com isso ativamente no mundo, com metas próprias, esse é o momento que a gente vê uma pessoa se enaltecendo. E não é se achando, é se enaltecendo. Assumindo que ela é responsável por ela própria e que isso é bom. E que é bacana ser responsável por si. E isso é maravilhoso. Tá? Refiro-me, quem está falando aqui sobre coragem, a coragem para admitir que existe um lugar dentro de nós, onde, com defeitos ou não, gostamos de nós mesmos. Muitas pessoas têm dificuldade para entender essa ideia. A autoaceitação, em última análise, se refere a uma atitude de autovalorização e de compromisso comigo mesmo, que deriva do fato de que eu estou vivo e consciente, de que existo. É uma experiência mais profunda do que a autoestima. Então aqui ele está falando de um nível mais profundo de autoaceitação, que é: eu me tomo do jeito que eu sou e amo isto que eu sou. As qualidades, os defeitos, as virtudes, as fraquezas, tudo. Por quê? Porque é isto que sou. E é só isso que sou. Então eu amo isto. Mas você pode mudar. Pode, mas eu me amo mudando ou não mudando, indo ou não para frente. Isso aqui tem um nível muito profundo, quase espiritual, né? Vamos dizer assim, de aceitação. E é muito bonito quando isso acontece. As pessoas que não compreendem o significado da autoestima pensam que todos deveriam ter uma boa autoestima, não importa o que façam ou deixem de fazer. E isso é totalmente impossível. Estão confundindo autoestima, que depende de certas condições, com autoaceitação, que pode ser incondicional. Tá? Aqui é muito importante entender isso. A autoestima depende do que você faz. Por quê? Porque a autoestima está baseada em valores, crenças pessoais. Logo, ela não pode ser incondicional. Você não pode ter uma boa autoestima para você, não importa o que aconteça, não importa o que você faça. Porque ela está baseada em valores, regras, princípios. E a partir desta avaliação é que eu vou determinar se eu estou vivendo bem ou não a minha vida. Logo, a autoestima lá é dependente de regras, crenças, avaliações, valores. Já a autoaceitação, como a gente falou no começo deste capítulo, no vídeo anterior, ela não depende de avaliações. Logo, a autoaceitação ela é incondicional, enquanto a autoestima não. Muito embora a autoaceitação seja um componente principal, né, importante para a autoestima,
ela ainda assim é diferente da autoestima. Espero que isso fique muito claro para vocês, tá? Existe uma boa possibilidade de que ao fazer o exercício de forma plena e consciente, você entre em contato com aquela parte de si que é mais profunda que as dúvidas, os medos e as culpas. Ele dá uma série de exercícios aqui. E aqui eu estou falando sobre isso. Essa parte de si que é mais profunda que as dúvidas. No entanto, quando você é incapaz de viver conscientemente, e esse é um dos fatos de maior importância para a psicologia humana, o nível mais profundo e primitivo do seu ser tende a se voltar contra você, por meio da dor que gera no nível da autoestima. É este eu mais profundo que ofendemos quando negligenciamos a integridade que uma autoestima positiva requer. Se não dou apoio a um amigo, este amigo se sente traído por mim. E quando eu não dou apoio a eu mesmo, eu estou me traindo. Então aqui ele está falando desse nível mais profundo de autoaceitação e deste eu mais profundo, que é aceitar o organismo como um todo. Não é apenas a tua psique, não é apenas aquilo que você pensa, aquilo que você consegue perceber. É tudo o que está com você. Nós somos seres muito complexos. Aquilo que nós percebemos é uma parte, mas tem aquilo que também não é percebido, tem aquilo que antecede o que foi percebido. Tem todo um corpo, tem toda uma estrutura, que muitas vezes a gente nem conhece direito, e tudo isto faz parte de quem somos. Aceitar esse grande mistério que de fato nós somos é entrar em contato com esse eu mais profundo, que muitas vezes nos manda mensagens que a gente nem sequer consegue perceber. Mas quando a gente aceita isso, nós começamos a entrar em contato e permitimos que essa coisa mais profunda, que ele chama de eu mais profundo, interaja com a gente. Tá? Os existencialistas falam sobre o vir a ser. O vir a ser fala desse eu mais profundo. Quem eu sou hoje não é o fim da minha existência, é apenas uma parte dela, é apenas o primeiro passo para quem eu vou ser amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Tá? Então, entrar em contato com este eu maior é que é o objetivo último dessa autoaceitação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha ajudado vocês a compreender melhor ainda o que é autoaceitação, o que não é autoaceitação e como chegar até lá. Tá bem? Espero vocês no próximo vídeo.